O Bitcoin despencou. E quando digo despencou, não é uma queda discreta que só quem olha gráfico percebe. Foi uma queda de manchete de pânico que fez muita gente vender no prejuízo e prometer nunca mais ouvir falar disso. Talvez você tenha acordado, aberto o celular e pensado acabou. Talvez tenha visto alguém dizendo que o Bitcoin morreu de novo. Ou talvez você esteja se perguntando agora se essa não é a pior hora possível para entrar. E é exatamente aqui que a maioria das pessoas toma a decisão errada. Porque elas reagem, não pensam, não entendem o que está acontecendo de verdade. É só sentam medo. Mas deixa eu te perguntar uma coisa simples. Você acha mesmo que os grandes jogadores entram quando está tudo bonito e confortável? Ou quando está sangrando e todo mundo quer sair correndo? Toda a grande oportunidade no mercado nasce do mesmo lugar. Medo coletivo, confusão, narrativa negativa. O problema não é a queda do Bitcoin. O problema é não entender o que uma queda significa. Hoje eu vou te explicar o que está por trás dessa queda recente. Vou te mostrar por que sim. Se você acredita no Bitcoin, esse pode ser exatamente o tipo de momento que separa quem constrói patrimônio de quem só persegue topo. Não é promessa de ganho rápido. É consciência. É visão de longo prazo. É entender o jogo antes de colocar dinheiro na mesa. Se você caiu aqui agora, seja bem-vindo ao Império Livre. Esse não é um canal de aposta. Não é um canal de ilusão. É um espaço para quem quer entender o sistema financeiro, o dinheiro e as decisões que moldam o futuro. Se inscreve no canal porque esse conteúdo não é feito para viralizar, é feito para transformar. Aqui a gente não corre atrás de moda, a gente constrói base. E já aproveita para comentar algo simples aqui embaixo. Escreve agora, eu ajo com consciência. Isso não é frase bonita. É um compromisso público com a forma como você lida com dinheiro, risco e decisão. Quem comenta isso começa a se posicionar diferente da maioria. Vamos ao ponto central. O Bitcoin caiu forte agora. Mas a pergunta certa nunca é por que caiu hoje. A pergunta certa é por que ele existe. Porque quem entende isso não entra em pânico a cada correção. O Bitcoin nasceu como resposta a um sistema financeiro inflacionário, centralizado e frágil. Ele não foi criado para subir em linha reta. Ele foi criado para ser resistente. Desde o início, o Bitcoin passou por quedas de 50%, 60%, 70%. Em todos eles, o discurso foi o mesmo. Acabou. Não deu certo. Era só uma bolha. E em todas elas, quem estudou, quem entendeu a lógica, quem comprou quando ninguém queria, foi recompensado no ciclo seguinte. Isso não é garantia de futuro. É padrão histórico. E ignorar padrão é uma forma sofisticada de apostar contra a realidade. O que estamos vendo agora é uma combinação clássica de fatores. Aperto monetário global, menos liquidez. Juros altos drenando o capital de ativos de risco. Realização de lucro de quem entrou cedo. Alavancagem excessiva sendo limpa do mercado. Tudo isso machuca o preço no curto prazo, mas ao mesmo tempo fortalece a estrutura no longo prazo. Mercado saudável corrige, mercado doente só sobe até quebrar. A queda não invalida o Bitcoin. Ela testa quem realmente acredita na tese. E aqui entra uma distinção fundamental. Acreditar no Bitcoin não é acreditar que ele vai subir amanhã. É acreditar que, em um mundo de moeda sendo impressa sem limite, um ativo escasso, descentralizado e resistente à censura, tem valor estrutural. Muita gente diz que vai comprar Bitcoin na próxima queda. Mas quando a queda vem, essas mesmas pessoas travam, porque ninguém ensina a lidar com o psicológico do mercado. Eu aprendi cedo que o maior inimigo do investidor não é o ativo. É a emoção, medo e ganância. Quando todo mundo está ganancioso, você precisa ser cauteloso. Quando todo mundo está com medo, você precisa ser racional. Isso não significa comprar cegamente. Significa planejar. Significa entender sua realidade financeira. Significa não colocar dinheiro que você vai precisar amanhã. Quem quebra no mercado quase sempre quebra por falta de planejamento, não por falta de oportunidade. E é aqui que eu quero te provocar. Se você acredita no Bitcoin, se você entende o papel dele no mundo, se você estuda o ativo e aceita a volatilidade como parte do caminho, então sim. Momentos como esse costumam ser mais interessantes do que os momentos de euforia. Não porque o fundo está garantido, mas porque o risco-retorno começa a se inverter. Quando todo mundo ama um ativo, ele costuma estar caro. Quando todo mundo odeia, ele começa a ficar ignorado. E é no ignorado que o patrimônio costuma ser construído. Mas atenção, isso não é convite para a irresponsabilidade. Não é all-in, não é empréstimo, não é desespero, é estratégia. É entender que quem quer prosperar precisa pensar em ciclos, não em dias. Bitcoin nunca foi um ativo para quem não dorme à noite.
Ele exige maturidade, exige convicção fundamentada, exige paciência. Daqui a pouco eu vou te mostrar como pensar esse momento de forma prática, sem achismo, sem torcida, e como decisões simples podem te proteger tanto do medo quanto da euforia. Também vou te explicar por que a maioria das pessoas entra tarde e sai cedo, e como você pode quebrar esse padrão. Ao longo da história do Bitcoin, quedas violentas sempre assustaram quem olha apenas o preço, mas fortaleceram quem entende o fundamento. Em 2011, o Bitcoin caiu mais de 90%. Em 2013, caiu mais de 80%. Em 2017, caiu mais de 84%. Em 2020, despencou em questão de dias. Em todas essas quedas, o discurso foi o mesmo. Acabou, morreu, era uma bolha. E em todas elas, quem manteve a convicção, construiu patrimônio, enquanto a maioria fugia com medo. Isso não é sorte, isso é compreensão de ciclos, disciplina emocional e visão de longo prazo. O mercado financeiro é um espelho da psicologia humana. Quando tudo sobe, as pessoas compram por ganância. Quando tudo cai, vendem por medo. O Bitcoin apenas escancara esse comportamento porque ele é volátil, transparente e funciona 24 horas por dia. Ele não esconde emoções, ele expõe fraquezas. E é exatamente por isso que ele pune os impacientes e recompensa os convictos. Agora pense comigo, o que realmente mudou no Bitcoin? Para justificar o pânico que você vê hoje, o código foi alterado, o limite de 21 milhões deixou de existir, a rede parou de funcionar, a descentralização acabou, a segurança foi comprometida? A resposta é não. O que mudou foi o humor do mercado, e humor não constrói riqueza. Fundamental: enquanto o pequeno investidor entra em desespero, grandes players seguem acumulando silenciosamente. Fundos, instituições, empresas e investidores de longo prazo entendem que quedas não são o fim de um ativo sólido, mas sim o preço que se paga pela oportunidade. Quem compra no topo compra emoção, quem compra na queda compra valor. É aqui que entra a diferença entre especular e investir. Especular é tentar adivinhar o próximo movimento do gráfico. Investir é entender o ativo, aceitar a volatilidade e usar o tempo como aliado. O Bitcoin não foi criado para enriquecer alguém rápido. Ele foi criado como uma alternativa a um sistema financeiro inflacionário, centralizado e frágil. E enquanto governos imprimem dinheiro sem limite, o Bitcoin continua obedecendo uma regra simples e imutável: escassez. Essa queda atual, por mais desconfortável que seja, serve como um teste de convicção. Ela separa quem entrou porque ouviu promessas fáceis de quem entrou porque estudou. Ela revela quem tem uma estratégia e quem apenas seguiu a multidão. E aqui eu preciso ser claro e honesto com você. Se você acredita no Bitcoin, se você entende sua proposta, se você aceita a volatilidade como parte do jogo, então sim, esse é um bom momento para comprar. Não porque o fundo exato foi alcançado, mas porque preço baixo com fundamento intacto é oportunidade, não ameaça. Isso não significa investir tudo de uma vez, nem agir por impulso. Significa agir com método, com planejamento e com controle emocional. Significa usar estratégias como aportes periódicos, pensar em longo prazo e jamais investir dinheiro que você não pode deixar parado. O erro não está na queda do Bitcoin. O erro está em entrar sem estratégia. E é exatamente por isso que eu criei o método 3P, Pare, Planeje e Prosper. Antes de qualquer investimento, você precisa parar, organizar sua mente, suas finanças e suas expectativas. Depois, planejar com clareza, entendendo risco, prazo e objetivo. Só então prosperar, de forma consistente sem depender de sorte ou de promessas vazias. Se você quer aprender a investir com inteligência, não apenas em Bitcoin, mas em qualquer ativo, o link está na descrição. Voltando ao ponto central, grandes quedas sempre parecem óbvias depois que passam. No auge do medo, ninguém quer ouvir razão. É nesse momento que a maioria toma decisões que vai se arrepender no futuro. O investidor maduro entende que dor de curto prazo é o preço da liberdade financeira no longo prazo. Não existe construção de patrimônio sem desconforto. Se você está assistindo esse vídeo agora, no meio da turbulência, eu quero que você se pergunte uma coisa simples. Você quer reagir como a maioria ou agir como a minoria que entende o jogo? Porque riqueza nunca foi construída seguindo o comportamento da massa. Ela nasce da disciplina, da paciência e da capacidade de pensar quando os outros entram em pânico. Chegando ao final, eu quero recapitular com você. O Bitcoin caiu forte e o medo voltou. As manchetes são negativas, mas os fundamentos permanecem. Para quem acredita no Bitcoin, estuda o ativo e investe com método, esse cenário representa a oportunidade, não de ficar rico amanhã,
mas de construir algo sólido ao longo do tempo. O mercado testa sua convicção antes de recompensar sua paciência. Se você chegou até aqui, parabéns. Isso já mostra que você está disposto a pensar diferente. Continue estudando, continue se fortalecendo emocionalmente e nunca terceirize suas decisões financeiras para o medo coletivo. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreva no canal Império Livre, curta o vídeo e compartilhe com alguém que precisa ouvir isso agora. E não esqueça de comentar a frase: "Eu sou parte dessa transformação." Porque quem decide mudar a própria mentalidade hoje, colhe liberdade amanhã.